Queridos irmãos, a nossa caminhada de Isaías, estamos nos chegando à reta final. Hoje, depois de mais de 16 meses, 17 na verdade, nós chegamos à mensagem número 55 e vamos para o capítulo 58 de Isaías. Durante toda esta caminhada, já estamos familiarizados com este tema geral, que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Mas onde nós estamos nessa nossa caminhada? De novo, ali vai vir o nosso esquema para a gente poder se situar. Isaías, como nós já bem sabemos, possui duas grandes divisões, do capítulo 1 ao capítulo 39 e do capítulo 40 até o 66. A primeira com um tom de mais confrontação, 1 ao 39, já percorremos toda ela, e a segunda com um tom mais de consolo, e é nessa divisão, segunda divisão, que nós estamos. Dentro desta divisão, irmãos, nós já terminamos a primeira sessão, capítulo 40 a 48, que contém profecias de libertação, particularmente do cativeiro babilônico, mesmo que Isaías tivesse mais de 100 anos do cumprimento dessa profecia. Mas também ele vai mesclando com vislumbres de uma futura e definitiva a restauração de Israel, melhor dizendo, do remanescente fiel de Israel na conclusão da história. Logo depois, em seguida, nós começamos a segunda sessão do capítulo 49 até o 57, que nós terminamos domingo passado. Dentro desta sessão está o maravilhoso capítulo 53, que fala claramente de Jesus de uma maneira explícita, de uma maneira clara, fala da vinda do Messias e da sua morte por nós. Nesta parte, vemos o Messias sendo rejeitado, porém, depois ele mesmo irá promover a restauração de todas as coisas. Primeiro, a restauração dos eleitos, entre eles o remanescente fiel de Israel, e depois, com a instauração do reino prometido, a restauração também de todos os demais. Nós vimos capítulo após capítulo o Messias sendo rejeitado, o servo sofredor, mas sempre vindo a partir dele a salvação que Israel e, obviamente, toda a humanidade precisa. Hoje, irmãos, nós vamos iniciar a última sessão de Isaías, no capítulo 58 até o final, no capítulo 66. O nosso Deus irá fechar este livro prometendo que a salvação, que ele vem falando tanto, será muito além do que apenas a libertação da Babilônia. O Senhor libertará definitivamente o seu povo e fará isso quando, por meio do Messias, ele remover a iniquidade de Israel e restaurar sua glória por ocasião da chegada do reino messiânico. Para que você entenda como nós vamos caminhar nos próximos domingos, eu trouxe ali as nossas divisões da parte final de Isaías. Ela vai falar sobre a restauração realizada e completada. A restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel. Capítulo 58 até o 60. É precisamente nesta parte que nós estamos agora. Em seguida, número 2, a restauração virá pelo Messias, que trará salvação e justiça. Capítulo 61 até o 63, versículo 6. Terceiro, a oração pela intervenção do Senhor e a sua resposta. Capítulo 63, 7 até o 64, versículo 12. Quando chegar no 64, vocês vão ver porque esse capítulo para mim é tão querido e a gente vai falar sobre isso. E o capítulo, número 4, a resposta do Senhor culminará na separação da nação ímpia do remanescente fiel e a conclusão nos 2 últimos capítulos. Esse é o nosso plano para nós caminharmos nos próximos domingos e terminarmos a nossa longa, mas creio abençoada, caminhada em Isaías. Então, como os irmãos podem ver no nosso plano, o nosso contexto de hoje vai até o capítulo 60, 58, 59 e 60. Nesses 3 capítulos, nosso Deus mostrará que a salvação virá unicamente porque o Senhor irá trazê-la, porque o Senhor irá remover a iniquidade e a hipocrisia que persistiu no meio do seu povo, para que o povo possa receber a salvação esperada. Como nós vimos o Senhor falando antes, irmãos, a salvação não é prometida a despeito de qualquer coisa, mas ela sempre vem acompanhada de arrependimento e mudança de vida. Assim, meus amados, a nossa grande ideia nesse contexto nos ensinará primeiro o seguinte:
O Senhor busca remover a insistente hipocrisia na vida dos seus. O Senhor busca remover a insistente hipocrisia na vida dos seus. Meus irmãos, o povo de Israel, desde a sua gênese, desde o seu começo, possui diversos problemas e vários deles se tornaram crônicos. E o nosso Deus irá resolver um a um, com o objetivo de levantar o remanescente fiel que seguirá o Messias. Não é toda a nação que será salva, mas todo o Israel escolhido dentro dessa nação que será salvo. Obviamente, este é um projeto ainda hoje inacabado, ainda nos dias de hoje. Israel, como nação, vive longe do Senhor. E, no máximo que você pode perceber, hoje em dia, é um Israel que se apega às tradições históricas, por causa de um nacionalismo, por causa de uma cultura, ou até por mesmo um senso de autoproteção. Diante do cenário que ele está vivendo cada vez mais contra o país que existe hoje, é assim que ele tem se postado. Mas não é de fato um país devoto, um país que se volta ao Senhor da maneira correta. Ainda assim, o que importa não é a posição do povo, mas são os planos e projetos do nosso Deus. E o Senhor eventualmente irá curar Israel de suas mazelas espirituais. E fará isso por meio do Senhor salvando este remanescente fiel, que depois da tribulação que vimos hoje de manhã em nosso EBD, irá herdar o reino messiânico. No capítulo 58, o problema crônico da vez a ser tratado é o problema da hipocrisia. Como se diz no popular, acendi uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou, se você quiser adaptar melhor, acendi uma vela para Deus, outra para si mesmos, para os seus desejos, para aquilo que eles queriam fazer. Desejavam até certo ponto agradar ao Senhor, mas do seu jeito. Desejavam agradar o Senhor, mas da sua maneira, com as suas escolhas. Eles não se comprometiam com a obediência esperada pelo Senhor. Eles não se comprometiam com a vida transformada que o Senhor exigia. E, meus amados, não é assim que o nosso relacionamento com Deus funciona. É do jeito dele, com as regras dele, com os padrões dele. Então vamos ver, meus amados, o capítulo 58, dá uma olhada à direita e à esquerda, vê se alguém precisa pegar uma carona com você, e conto com a igreja para nós lermos como um bonito coral os 14 versículos de Isaías capítulo 58. Vamos lá, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Não é este soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia.
O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem que quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. O Senhor busca, portanto, meus irmãos, remover a insistente hipocrisia na vida dos seus. Iniciando o nosso texto, nós vamos ver nos versos 1 a 4, o Senhor indo diretamente ao assunto em questão. Diretamente, o problema da hipocrisia. A fachada de Israel será exposta e a realidade se tornará explícita. Em termos de confrontação ao pecado, a gente precisa compreender: o nosso Deus não mede as suas palavras. Ele não usa eufemismos, ele não usa meias palavras, ele chama pecado de pecado e o expõe. Para quê? Para que nós fiquemos sem alguma desculpa e sejamos levados ao arrependimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, deste versículo 1 ao 4 que eu mencionei, o Senhor determina que a hipocrisia seja removida do seu povo. O Senhor determina que a hipocrisia seja removida do seu povo. A convocação que nós encontramos já no verso 1 é para que Isaías, como um arauto, proclame em alta voz os pecados de Israel. Aliás, algo que não se refere apenas a este capítulo, mas a grande parte do ministério de Isaías desde que o livro começou. Se você lembra bem, esse assunto inclusive da hipocrisia está lá no capítulo 1, onde Deus diz: feche a porta do templo, eu estou farto do que vocês estão fazendo. Isaías então vem há muito fazendo isso. A rebelião e a transgressão de Israel deviam ser anunciadas, diz o texto, com uma voz de trombeta, ou seja, algo que ninguém poderia ignorar, que todos iriam ouvir. O verso 2 começa a trazer o conteúdo dessa proclamação. O dia a dia do povo parecia tudo em ordem. Pareciam legitimamente interessados no Senhor. Pareciam, diz o texto, aspas, uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pareciam servos que esperavam do Senhor que Ele estivesse próximo, que o Senhor estivesse participando de cada detalhe das suas vidas. Que coisa maravilhosa! Essa primeira colocação, meus irmãos, traz Deus como se fosse uma pessoa comum, observando as atitudes dos outros. Uma pessoa comum vendo os sacrifícios, os cânticos, as festas que foram ordenadas na lei de Moisés e tudo mais acontecendo conforme o figurino. Porém, Deus ainda não terminou a sua colocação e é claro, meus irmãos, Deus não é um mero observador humano. O Senhor vai começar a mostrar, meus irmãos, que por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A situação não era essa que a fachada de Israel apresentava. O verso 3 traz o povo agora reclamando. O Senhor não via, ou seja, o Senhor não aceitava o jejum deles. Bater na porta de Deus, meus irmãos, não é o problema. Bater no balcão de reclamações de Deus não é o problema. Eu já fiz várias vezes. É extremamente terapêutico. Você desabafa, você coloca para fora aquilo que está lhe carregando, lhe dificultando a vida. É bom. Já falei, meus irmãos, o seu Deus não é de porcelana. O seu Deus não é fraquinho, onde ele vai ficar deprimido e de biquinho porque você falou com ele. Não. Então o problema não é bater na porta de Deus e reclamar. O problema é quando você não tem razão. O problema é quando você tem culpa no cartório. Porque a reclamação do povo era o seu sofrimento, apesar, na opinião deles, de estarem fazendo o que deveriam, de estarem fazendo o que a lei exigia. Então, diante das perspectivas, meus irmãos, por exemplo, no tempo de Isaías, da invasão assíria,
depois e as profecias da futura invasão babilônica, esses começaram a perguntar: peraí, a gente está jejuando à toa? A gente está ali buscando à toa? E a essa altura, alguns talvez estejam se perguntando: mas, pastor, o pecado do povo, que a gente viu tantas vezes nos capítulos anteriores de Isaías, o pecado do povo que tem sido denunciado por Isaías, não era principalmente, ou não envolvia apenas idolatria e a prostituição que acompanhava? E a resposta, meus irmãos, é sim, mas não apenas. Entenda, o povo é numeroso, são centenas de milhares de pessoas. Em meio aos idólatras e promíscuos, que é sim um problema grave que o Senhor vem condenando com o povo vez após vez, em meio a eles viviam aqueles que eu chamei de os santarrões. Aqueles que aparentemente tinham uma vida perfeita. Aqueles que aqui estão sendo acusados pelo Senhor são esses santarrões. É uma outra categoria. Viviam o exterior, mas por dentro. E aí é o que o Senhor continua no final do verso 3, diz o texto: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E Deus ainda especifica: e exploram os seus empregados. Irmãos, nós precisamos compreender que Deus já deu toda a receita, e o Antigo Testamento é bem claro sobre isso, de como ele deve ser servido, de como ele deve ser adorado. Modernamente, um grande problema que vem acontecendo em muitas igrejas é a presença de fogo estranho. É coisa que não procede, é coisa que não tem nada a ver. Estão pegando os modelos do mundo, adaptando, dando uma roupagem e trazendo para dentro do culto cristão. Louvores antropocêntricos. A W. Tozer, muitos conhecem, dizia que antigamente, olha que ele já morreu há mais de 40 anos, 50 anos, a W. Tozer dizia que antigamente os cânticos diziam: tu és, tu és, tu és. Hoje eles dizem: eu sou, eu sou, eu sou. Há uma inversão. Isso, portanto, não vem de hoje, mas continua até hoje. E ele então fala: vocês vão fazer as coisas para o agrado de vocês. E não apenas isso, irmãos. Olha o verso 4. O verso 4 denuncia que o jejum, que detalhe, era algo bom e algo santo. Terminava em conflitos e brigas, diz o texto, até brigas físicas. O pessoal saia no tapa. Segura aqui o meu jejum rapidinho, que eu vou acertar esse camarada. Rapaz, o Senhor fecha o texto, meus irmãos, lhes lembrando do óbvio. Não existe relacionamento com o Senhor, não existe esperar o agir do Senhor em nossas vidas, se a nossa espiritualidade, não sei se nem pode chamar assim, mas se a nossa espiritualidade é somente de fachada, se ela não reflete uma vida verdadeiramente transformada. Deus ataca, meus irmãos, um problema que vem se prorrogando com Israel, deles viverem uma vida dupla. Se a gente pudesse trazer para o dia de hoje a vida da igreja e a vida da semana, a vida do domingo e a vida da semana. E esse padrão de Deus, irmãos, não é de agora. Não é o povo desses dias que precisava ouvir isto. Se você for lá nos dias do primeiro rei de Israel, Saul, ele desobedece às ordens de Samuel e ele ouve a seguinte palavra, bem suave, 1 Samuel capítulo 15. Samuel, porém, lhe respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, e aí Samuel decreta o destino de Saul. Ele o rejeitou como rei. Mas adiante ele vai completar que Deus havia escolhido um homem segundo o seu coração. Perceba, meus irmãos, que Davi não era um homem perfeito, mas a grande diferença é que, quando confrontado com a palavra, inclusive no seu pior momento, e Natan o confronta com o que ele havia feito, Davi prontamente se arrepende e muda a direção na qual ia andando. Esse é o ponto. Não vivia uma vida dupla, não vivia uma vida em duas linhas, mas servia ao Senhor completamente. Portanto, meus irmãos, a hipocrisia é algo terrível. Possui em seu cerne a arrogância tremenda de achar que podemos enganar um Deus que a tudo vê, um Deus que especialmente vê o meu coração. A história da igreja, irmão, nos dá
uma ideia da luta milenar que nós temos vivido contra a hipocrisia em nosso meio. Agostinho de Hipona, século V, disse certa vez: com sua doutrina eles constroem, e com suas vidas eles destroem. Creem, pregam, ensinam uma coisa, vivem outra completamente diferente. Uma perfeita teologia, uma péssima vida. A ortopraxia, a ortodoxia está perfeita. Creio da maneira correta. A ortopraxia está péssima. Eu vivo da pior maneira possível. C.S. Lewis disse certa vez: este ano, ou este mês, ou mais provavelmente neste mesmo dia, falhamos em praticar o tipo de comportamento que esperamos das outras pessoas. Outra forma de hipocrisia. Cobro dos outros o que eu não faço. Charles Spurgeon disse certa vez: a sinceridade faz com que a menor pessoa tenha mais valor do que o mais talentoso hipócrita. John Bunyan, autor de O Peregrino, para fechar: santo fora e um demônio em casa. Você conhece a velha história da menina que chegou na igreja, no prédio, com uma maleta, uma coisa em cima do ombro, um lanchinho. E o pastor ficou assustado. Você vai fazer o quê, minha filha, aqui? No meio da semana, o pastor estava no seu escritório. Pastor, eu vim morar aqui. Por quê? Porque eu quero que minha família venha morar aqui. Porque aqui meu pai é perfeito. Aqui meu pai é uma maravilha. Aqui ele trata todo mundo bem, trata minha mãe bem, trata meus irmãos bem, me trata bem. John Bunyan, santo fora, um demônio em casa. Em todos os casos, meus irmãos, retratos da arrogância tremenda de acharmos que podemos enganar o Deus que nos sonda e nos conhece o próprio pensamento, como bem diz o Salmo 139. O texto vai continuar. Na sequência do nosso texto, depois de denunciar a hipocrisia do seu povo, o Senhor passa agora a dar, digamos assim, a receita do que precisa ser feito. Isso é um exemplo perfeito, meus irmãos, para nós. Não devemos apenas apontar o que está errado quando tentamos ajudar alguém, mas precisamos apontar o caminho direito de conserto e ajudar a mudança na vida daquela pessoa. Só criticar não resolve nada. E o nosso Deus critica e agora vai mostrar o que ele precisa fazer. Essa porção do povo de Judá jamais poderia dizer que não sabia o que fazer, porque agora Deus vai lhes mostrar, lhes exigir que eles façam o que o Senhor deseja. Em segundo lugar, irmãos, versículos 5 ao versículo 7. O Senhor determina que a hipocrisia seja substituída por uma vida genuinamente piedosa. O Senhor determina que a hipocrisia seja substituída por uma vida genuinamente piedosa. Na sua receita, como eu disse, na sua receita de mudança para o seu povo, no verso 5 o Senhor dá o primeiro quesito. Eu sintetizei em 2 palavras, irmãos: constância e coerência. Sempre fazer e fazer do jeito certo. O jejum, diz a passagem, era um ato de apenas um dia, ou em alguns casos de alguns poucos dias, comparados com o resto da vida de alguém. Ninguém jejuava por meses, ninguém jejuava, é claro, por anos. Era algo pontual. Mesmo o jejum do Senhor Jesus no deserto é algo extremamente raro, 40 dias e 40 noites. De qualquer forma, o jejum era um ato de humilhação diante do Senhor. E, aliás, a lei mosaica só pedia um jejum em todo o ano, no dia da expiação, no Yom Kippur. Isso só mudou de fato, meus irmãos, depois da queda de Jerusalém, em que talvez, voltando do cativeiro e até desejando e pedindo o retorno do cativeiro, o povo conclamava mais jejuns do que a lei pedia. Mas a lei mosaica pedia apenas um. Ou seja, os demais jejuns que ocorressem, até nos dias de Isaías, eram por iniciativa do próprio povo, diante da sua fachada religiosa. Tomando tudo isso, o Senhor questiona se eles acham que o Senhor espera apenas algo pontual no relacionamento com eles. Deus é apenas um Deus de eventos? Deus é Deus apenas de momentos? Deus é apenas de um dia? De forma alguma. Ou seja, o jejum aceitável a Deus vem de uma vida de humilhação e obediência. Uma vida que traduz-se em constância, em coerência, não apenas de um evento. Não é ir para o culto com a roupa de ver Deus. Hoje eu estou parecendo, na verdade, da quadrilha, mas tudo bem.
com o melhor comportamento, da melhor maneira, mas durante o resto da semana algo é completamente diferente na vida. O jejum aceitável, portanto, é uma vida de humilhação e obediência. Isso, meus irmãos, fica ainda mais claro no verso 6. Fica mais claro com o segundo quesito. É o seguinte: faça o que você aprendeu como sendo certo. Siga as instruções. Não invente moda. Não escreva ou não pinte fora das linhas. Não é essa negócio da moda aí? Somos pintar dentro das linhas da Constituição. Até parece. Mas vamos pintar dentro daquilo que o Senhor disse que é para fazer. Porque, de fato, meus irmãos, as ordens do Senhor, vamos voltar lá com Saul de novo, eram muito simples. Faça A, faça B, faça C, faça D, parabéns para você. O grande problema de Saul é que ele inventava moda. Ele fazia do seu jeito, ele fazia da sua forma. E nós assim, meus irmãos, quando fazemos, da mesma maneira, nós saímos daquilo que é o quesito de Deus para as coisas darem certo. No caso de Judá, nesse contexto específico, a ordem de Deus, aspas, era o amor ao próximo, manifestar de qual maneira? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Como é que eram, meus irmãos, as regras do Senhor quanto a isso? A lei mosaica possuía diversas orientações sobre as questões sociais. Não havia INSS, não havia diversas coisas que temos hoje. Mas para os problemas sociais, havia solução. Por exemplo, quando alguém se transformava ou se tornava extremamente pobre, ao ponto de não poder nem sequer se sustentar ou endividado, ela podia dar a si mesmo, abrir mão da sua liberdade, trocar a sua liberdade pela sua dívida ou pela sua subsistência. E era assim que grande parte dos judeus se transformavam em escravos. Então, quando a gente pensa em escravo e olha o Antigo Testamento, a gente já vai lá para Senzala, a gente já vai lá para Casa Grande, né? E pensa na escrava Isaura, mas ela era branca, tudo bem. Então, ponto não é esse, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. A servitude, se a palavra escravidão é tão sensível para nós, a servitude era uma solução social para aquele que havia quebrado, para aquele que não tinha sequer como comer. Porém, na própria lei, meus irmãos, a cada 7 anos, todas as dívidas e toda a escravidão tinha que ser perdoada. Era assim que funcionava. Porém, o Senhor tem que dizer para eles o óbvio: solte as correntes da injustiça, põe em liberdade os oprimidos, desate as cordas do jugo, vocês estão oprimindo o seu próprio povo. Aí você pensa assim: esse povo aprendeu a lição. Dá um pulo depois lá em Esdras e Neemias. O povo estava cobrando juros, proibido também na lei mosaica, do seu próprio povo, que voltava do cativeiro com a mão na frente e outra atrás. Então percebam, meus irmãos, são problemas crônicos, que retornam, particularmente aqui para o povo de Judá. O verso 7 completa a exposição da receita, mostrando que eles deveriam atender ao necessitado. Simples assim. Algo que inclusive, meus irmãos, também está contemplado na lei mosaica. De fato, pobres poderiam existir em Israel, mas jamais poderiam existir famintos e necessitados. A lei claramente dizia, por exemplo, que quando você estava fazendo a sua colheita e aquelas espigas de milho escapou da sua mão e caiu no chão fica. De fato, eles eram incentivados a deixar cair de propósito, e os pobres vinham atrás. De que história que você lembra? Muito bem, a história de Ruth, onde ela vai colher no campo de Boaz, com uma tremenda jeová-cidência, porque é Antigo Testamento, né, irmão? Só não pode ser Jesus-cidência, pelo menos nesse caso. Mas jeová-cidência, ela vai para lá e encontra aquele coroa enxuto, lá ali, solteiro, e redentor da sua família. Por que, meus irmãos, tudo isso começou? Porque lá o Senhor havia provido para o pobre e para o necessitado. Deus fez tudo. A lei, meus irmãos, ela é perfeita. Para o contexto histórico onde ela foi apresentada, ela era perfeita, tanto em seus princípios, os quais continuam até hoje, quanto em suas especificidades. Os detalhes dela se apresentavam perfeitamente para o que o povo de Israel precisava. O que eles faziam? Bora inventar moda, bora fazer do nosso jeito. E aí Deus diz para eles, meus irmãos, de forma detalhada e clara, no verso 7, partilhem sua comida com o faminto.
abriguem o pobre e desamparado, vistam o nu que você encontrou e não recusem ajuda ao próximo. Este era o verdadeiro jejum, uma vida externa e interna em harmonia, obediente e piedosa. No Novo Testamento, meus irmãos, porque talvez você já esteja sentindo assim um cheirinho de obra social, né? De guerreiros sociais e tal. Pode acreditar, essa mensagem não vai por aí. Mas no Novo Testamento, Tiago, meio irmão de Jesus, vai direto ao nervo dessa questão, do porquê que a falta de fazer o que deveriam fazer era uma evidência perigosa da realidade espiritual deles. Lá em Tiago nós lemos o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Tiago capítulo 2, 14 a 18. Interessante, meus irmãos, que ao longo da história, as palavras de Tiago foram bastante mal compreendidas. Muitos o criticaram por negar, ou disseram que ele negava, a salvação unicamente pela graça, unicamente por meio da fé em Cristo. Outros se aproveitaram das palavras deles para promover uma agenda de justiça social com base bíblica, a qual não está lá. E essa confusão se deve, meus irmãos, por um zelo exagerado, de um lado, em proteger a doutrina, e por outro, de querer realmente fazer um bem ao próximo. As duas motivações são boas, mas não há como nem vilanizar o texto de Tiago e nem utilizá-lo da maneira incorreta. De fato, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela se completa. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aliás, meus irmãos, basta continuar lendo Paulo para entender que ele não está em desarmonia com Tiago. Não. O que diz o versículo 10? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos muitos cultos, construirmos prédios e ficarmos cantando aqui 30 cânticos. Não. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É como disse, meus irmãos, Spurgeon: a graça que não transforma a minha vida não salva a minha alma. Se o sofrimento do meu próximo não dói em mim, talvez seja a hora de eu questionar se eu de fato nasci de novo. O triste, meus irmãos, que nesta questão nós usamos diversos artifícios. Por exemplo, a igreja deveria fazer alguma coisa. Não eu. A igreja. Pastor, só precisa criar um departamento de ação social. Tá certo, meu irmão, aí você vai dirigi-lo, você vai contribuir, você vai fazer alguma coisa? Não é muito bem o meu chamado. Mas a gente viu na mensagem do domingo que a gente precisa disso daí. Não afeta o seu orçamento em 1 centavo em ajudar o necessitado. Outra desculpa que nós damos, meus irmãos, é aqueles que são deitões. E é verdade. Tem muita gente que simplesmente quer viver às custas dos outros ou do Estado. Eu não nego isso. Mas será, meus irmãos, que todo pobre necessitado é um aproveitador? Será que todo pobre necessitado é um deitão que quer viver às custas dos outros? Então, não são desculpas válidas. Eu nem devo terceirizar o que o texto está dizendo para a igreja ou para alguma instituição, e nem devo usar o mau comportamento de A, B ou C para nos ajudar as outras letras do alfabeto. Não é isso que o texto está dizendo de maneira alguma. As obras de Israel jamais salvaram, nem mesmo a obediência à lei, e continua a mesma coisa. As obras, meus irmãos, comprovam que nós somos povo de Deus, que nós pertencemos a Ele, porque amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na sequência do nosso texto, o Senhor encerra capítulo 58, mostrando o que acontece quando obedecemos. Ele expôs a hipocrisia, deu o caminho para sair dela, e agora, promessa.
O que acontece quando o nosso coração crê de maneira tão intensa no Senhor, que nós passamos a ver isso invadir o nosso dia a dia, se transformando em obediência, se transformando em algo palpável. E esse resultado são as bênçãos, as recompensas do Senhor sobre a vida dos seus. Elas eram muito fáceis de se compreender na realidade da antiga aliança, mas também existem na nossa. Elas são fáceis de nós compreendermos porque o nosso Deus sempre deseja, presta atenção, meu irmão, Deus sempre deseja nos abençoar. Isso não significa que você vai sair daqui e você vai comprar finalmente seu Mustang, não é nada disso. A bênção de Deus se traduz, se personaliza na vida de cada pessoa. Mas muitas vezes ela simplesmente não está lá, porque nós não temos feito aquilo que Deus espera de nós. Terceiro lugar, versículo 8 ao 14. O Senhor determina que a piedade genuína seja recompensada. O Senhor determina que a piedade genuína seja recompensada. Acompanhe na sua Bíblia que já no verso 8, o Senhor deixa claro que a obediência é recompensada. Se o povo tivesse retidão interior, e essa retidão fosse revelada em atos exteriores, externos de justiça e misericórdia, que estão lá no verso 6 a 7, então o Senhor os abençoaria. E tal verdade, meus irmãos, não é novidade, é algo plenamente conhecido pelo povo de Israel na antiga aliança. Vamos viajar no tempo, lá com Moisés, em Deuteronômio capítulo 28. É o capítulo, meus irmãos, onde Deus escreve as bênçãos e as maldições. Capítulo 28, o Senhor diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E Moisés, então, meus irmãos, segue até o verso 14 com uma longa lista de bênçãos. A sua mulher terá muitos filhos, você terá isso, você terá aquilo, porque isso estava dentro da aliança do Senhor com o povo de Israel na antiguidade. Entretanto, quando chega no versículo 15, a coisa muda de figura. Moisés destaca o que acontece com a desobediência. Diz o texto: entretanto, esse aqui não é um entretanto mais, porém bom, não. Como muitos outros que a gente já viu, né? Não. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas estas maldições virão sobre vocês e os afligirão. Adivinham o que está na lista de maldições até o final do capítulo? Eu trarei um povo que os levará da sua terra. Olha aí. Eu não disse para vocês, meus irmãos, que o que acontece com Israel, o que acontece com Judá, não é novidade. A água estava no fogo, e logo a chaleira ia apitar, e eles ignoraram os avisos de Deus, vez após vez. Em outras palavras, meus irmãos, esse é exatamente o cenário que Judá estava vivendo naqueles dias, uns dias de maldição, porque viviam em desobediência. Assim, a motivação pelas bênçãos que Deus está trazendo aqui, visa trazer o povo de volta ao Senhor, mais uma vez, mais uma tentativa. E o Senhor diz que sua luz iria brilhar cada vez mais, eles seriam acompanhados de cura, de retidão. Meus irmãos, que cenário maravilhoso. Eu diria, que cenário messiânico. Para completar, a glória do Senhor seria como um guarda-costas na retaguarda deles. Já pensou? Ninguém nem os pegaria desprevenidos, porque Deus guardaria a sua retaguarda. As orações deles pareciam ignoradas? Tudo bem. O verso 9 diz que o Senhor responderia ao clamor e ao pedido de socorro, dizendo: aqui estou. Não foi isso que começou? O Senhor está ignorando a gente está pedindo e o céu parece que está de bronze, ninguém ouve, o Senhor não ouve, mimimi, mimimi, mimimi. Aí Deus diz: faça o que tem que fazer e eu ouvirei a sua oração. Mais ainda, meus irmãos, eu acho tremendo essas duas palavrinhas, aqui estou, eu vou estar presente com vocês. É assim que Deus fala, por exemplo, quando diz: quando vocês passarem pelas águas, elas não lhe submergirão. Vocês passarem pelo fogo, eles não lhe queimarão. Eu estarei com vocês. Ele repete isso aqui. Ele vai acompanhar o seu povo, vai estar junto com o seu povo o tempo todo. Deus está mostrando, meus irmãos, que eles precisam compreender quem é o Senhor, como se relacionar com Ele, e que não seria do jeito que o povo gostaria.
Eles só precisavam eliminar do seu meio, diz o texto, abro aspas, o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Já no verso 10, com renúncia própria, beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Perceba, meus irmãos, esse detalhezinho, com renúncia própria. Não era esperado do Estado, não era esperado do pessoal do templo, era eles, individualmente, fazerem isso, mesmo que lhes custasse alguma coisa. E se fizessem, a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. De uma forma bem poética, Deus está dizendo, vai dar tudo certo, ó Israel. Tudo que eu prometi todo o tempo a vocês, finalmente vocês vão experimentar. E a fórmula é simples, irmãos. Obediência igual às bênçãos prometidas pelo Senhor a Israel. Não há nada novo aqui. E é assim que o texto termina nos versos 11 ao 14. O Senhor os guiaria constantemente. O Senhor os satisfaria mesmo em meio a uma terra ressequida. Nessa mesma terra ele seria um jardim, sempre regado. As suas cidades seriam reconstruídas. Se eles confirmassem sua obediência na coisa mais básica da lei, que era o sábado, lembra que nós mencionamos nos outros capítulos, né? Como a regra básica de obediência que Deus esperava, inclusive, dos gentios naquele tempo. Se eles seguissem essa regra básica, experimentariam a alegria do Senhor e muito mais. Ao seguir as regras do sabato, do descanso, uma pessoa reconhecia a importância de adorar a Deus, colocando-o em primeiro lugar, e mostrava que dependia de Deus para abençoá-lo espiritual e materialmente. Por quê? Porque ele abria a mão do seu trabalho. Hoje, meus irmãos, por causa das leis trabalhistas, é óbvio o descanso semanal, não naquela época. Se não fosse para parar e obedecer ao Senhor no Shabat, o judeu trabalharia todo dia. De fato, quando Jerusalém foi reconstruída, na época de Neemias, ele teve que ordenar que os portões fossem fechados, porque as pessoas queriam entrar no sábado para fazer negócios dentro de Jerusalém, não obedecendo aquilo que o Senhor aqui fala. Ao colocar, portanto, irmãos, Deus em primeiro lugar, e não procurar, fazer o que desejava, essa pessoa obediente teria alegria, não apenas salvação espiritual, mas também prosperidade. Ele ia bancartear-se na herança. Tudo que o Senhor havia prometido, eles iriam experimentar. Porém, meus irmãos, nada disso se cumpriu para Judá. Podemos ter certeza, diante de tudo isso que nós temos aprendido em Isaías, porém, que o remanescente fiel finalmente experimentará exatamente isso no reino do Messias, no reino messiânico. Afinal, como a gente tem repetido 50 e tantas vezes, o Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. As falhas dos homens, inclusive do povo de Deus, serão removidas e Deus vai cumprir o seu projeto, cumprir a sua agenda, cumprir as suas promessas que Ele tanto tem feito. Nesse caso em particular, Deus vai fazê-lo removendo a hipocrisia do seu povo para finalmente poder abençoá-lo. É uma pena, meus irmãos, que o povo do Senhor de 2.700 anos atrás não tenha aprendido essa tão simples lição. É tão triste, meus irmãos, ver este povo ao longo desses milênios todos, não entendendo o que Deus quer, muito menos hoje, recusando-se a crer em sua enorme maioria no Messias que já veio. Quais são algumas coisas que nós podemos depreender desse texto para encerrar a nossa noite? Primeiro, quais são as áreas onde a bula da palavra de Deus não bate com a realidade das nossas vidas? A palavra de Deus diz X e a minha vida está vivendo Y. Como bula, a palavra de Deus diz 30 ml 3 vezes por dia. Ou eu não tomo nada, ou tomo 100 ml 6 vezes por dia, achando que vai resolver alguma coisa do meu jeito. Portanto, nós cremos e pregamos uma coisa, mas vivemos outra. Meus irmãos, é interessante e importante observar que nós não estamos falando aqui de perfeição, de jeito nenhum. Não viver de maneira perfeita não é ou não faz de você um hipócrita, porque a perfeição obviamente é algo impossível. O que estamos falando aqui é de uma vida quebrantada, de uma vida que não permite contradições e incoerências e não permite que ela se torne cada vez mais e perigosamente um estilo de vida. Aonde lá fora
as pessoas têm uma opinião sobre mim, que eu torço, que os irmãos da igreja, que o pastor não conheça. A hipocrisia, meus irmãos, como nós vimos abundantemente no primeiro ponto, é uma coisa que nós podemos até esconder das pessoas por algum tempo. Mas não escondemos do Senhor nem por um segundo sequer, de maneira alguma. Segundo lugar, o que o Senhor esperava de Judá é o mesmo que o Senhor espera de mim e de você hoje. Uma vida de constante e coerente obediência prática. Mãos que agem diante daquilo que o Senhor tem enchido nossas mentes e nossos corações. Não fica só aqui, mas vai para a prática. Não apenas mãos que se erguem em adoração, mas mãos que se estendem em qualquer tipo de socorro que o meu próximo precise, quer seja material, quer seja emocional, quer seja espiritual. Ouvidos que não apenas gostam de ouvir boas exposições, ou mais, se for o caso, não importa. Ouvidos que não apenas gostam de ouvir boa teologia, mas que se oferecem para ouvir aquele que tem o coração destroçado e que ninguém mais está prestando atenção, que ninguém mais está estendendo a mão. Bocas que não apenas amam falar e cantar, mas bocas que proclamam esperança pelo Evangelho, que tem um conselho baseado na palavra, que está disposto a servir. Se somos o corpo de Cristo, meus irmãos, então por que o corpo está agindo tão diferente da cabeça? Já parou para pensar? Há uma certa esquizofrenia. E aí, quando eu escrevi isso, eu lembrei de uma música que eu gosto muito, do Casting Crowns. Deixa eu pegar um pedaço e traduzir para você. A música diz o seguinte: a adoração no culto está lotada hoje, enquanto ela entra tentando desaparecer em meio às pessoas. A risada provocante dela está indo mais longe do que eles imaginam. Essa estrofe diz: tem uma mulher, uma moça no meio da igreja, vivendo uma realidade e todos ignoram. E ninguém a atende, ninguém a socorre, ninguém estende a mão. E ele segue: um viajante está longe de casa. Ele tira seu casaco e silenciosamente afunda lá na última fileira. O peso dos seus olhares, dos irmãos, são de julgamento. Diz a ele que suas chances são melhores lá fora. Aqui dentro ele não tem chance nenhuma. Se somos o corpo, por que os braços dele não estão alcançando? Porque somos o corpo, porque suas mãos não estão curando, porque suas palavras não estão ensinando. Se somos o corpo, porque seus pés não estão indo, porque seu amor não está mostrando a eles, lá de fora, que há um caminho. Jesus pagou um preço muito alto para que eu venha hoje a escolher a quem eu vou aceitar, a quem eu vou receber. Se somos o corpo, porque seus braços não estão alcançando, porque suas mãos não estão curando, porque suas palavras não estão ensinando, porque se somos o corpo, porque seus pés não estão indo, porque seu amor não está mostrando a eles um caminho. Meus amados, a maior hipocrisia que existe na igreja é sermos e vivermos uma vida diferente do nosso Senhor. Perceba que, de novo, jamais você será como Jesus, esqueça. Mas isso também não é desculpa para você, em totalidade, abandonar tal projeto. A semelhança a Ele é e precisa ser o nosso principal alvo na vida. Viver para servir, viver para os outros, viver para a glória de Deus. E para terminar, meus irmãos, nosso terceiro e último ponto: será que há bênçãos retidas pelo Senhor que deveriam estar em nossas vidas? Vou já destacar, não estou me referindo à sua viagem para a Europa ou seu Mercedes-Benz. Não. Mesmo que nós não estejamos debaixo das mesmas condições de Israel, lá em Deuteronômio 28, será que há mais do que temos experimentado disponível nas mãos do nosso Pai, mas não temos recebido, e não temos recebido por nossa própria culpa? Eu não consigo entender, meus irmãos, na economia de Deus. Essa expressão significa por que Deus faz o que faz. A palavra economia aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver por que Deus faz o que faz. Eu não consigo entender na economia de Deus que Ele vai me abençoar em meio à minha desobediência, à minha hipocrisia, pior ainda.
Isso simplesmente não faz sentido para um Deus plenamente justo, para um Deus plenamente correto. Será, meus irmãos, que nós temos nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, nossos ministérios, vivendo mais do nosso jeito do que do jeito de Deus? Simplesmente mais para nós do que do jeito do Senhor? Isso não é uma pregação, meus irmãos, que se você fizer o que você tem que fazer vai dar tudo certo. Não, de forma alguma. Nós perdemos mais de Deus também nos problemas quando não encaramos do jeito de Deus. Deixa eu traduzir o que eu acabei de dizer. Quando você passa pela luta e você vem, meus irmãos, de um estilo de vida de hipocrisia e de desobediência, você abriu mão dos recursos de Deus para passar por aquela luta. Essa é a razão, meus amados, porque tem crente, tanto crente tomando remédio. Ele ignorou os avisos, os alertas de Deus ao longo da sua caminhada. Quando veio a chuva de granizo, que a gente viu hoje lá em Apocalipse, né? Quando veio a catástrofe, quando veio o julgamento, não tinha preparo nenhum, não tinha estrutura, desabou. Porque não viveu a vida do jeito de Deus. Porque até quando nós estamos recebendo o não de Deus, irmãos, em meio às lutas, em meio às tribulações, nós podemos ser abençoados, porque o Senhor está lá conosco também. Aqui estou. Em resumo, meus irmãos, você está vivendo a vida abundante lá de João capítulo 10, 10? E por favor, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não venha culpar o diabo, porque o diabo tem nada a ver com João 10, 10. Em João 10, 10 ele diz: o ladrão, que são os líderes judaicos, vieram para roubar, matar e destruir. Destruir nada a ver com o diabo. Se bem que ele ajuda, né? Claro. Mas o Senhor diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. De onde vem essa vida abundância, meus irmãos? Porque eu vou fazer uma oração agora, venho até aqui, que eu vou orar na sua cabeça, aí agora seus problemas acabaram. Não, essa é teologia tabajara, isso não existe. A vida, meus irmãos, de abundante é construída no nosso dia a dia. É quando é menos de mim e mais do Senhor, menos da minha vontade e mais da vontade dEle. Por isso, meus irmãos, o Senhor busca sempre remover a insistente hipocrisia na vida dos seus. Enquanto nos despedimos, irmãos, desse texto, que infelizmente foi ignorado pelo povo do Senhor de 2.700 anos atrás, a nossa pergunta precisa ser simples: o que eu vou fazer com esta mensagem? Ontem eu estava pregando para algumas dezenas de jovens, na última reunião da Jubaer. Eu coloquei a mensagem no nosso canal também. E uma das coisas que eu falei com eles, bem no começo, foi o seguinte: quantas mensagens você ouviu recentemente? Eles acabaram de vir de um acampamento. Lá ouviram 5 mensagens de um pastor que veio do Amazonas. Depois dali, ouviram com certeza mensagens em suas igrejas. Meus irmãos, nós estamos na mensagem 55 de Isaías. Nós estamos na nossa 17ª exposição. Quando que eu, cada um responda por si, quando que eu vou aprender as coisas que tenho ouvido cada vez mais e repetidas vezes? A hipocrisia se manifesta na minha vida quando eu finjo que não é comigo. Você já teve filho assim, meio sonso? Você fala, ele finge que não é com ele, finge que não foi ele que fez e tal. Ou talvez você tenha sido este filho quando era pequeno. Que alegria que isso dá para um pai e para uma mãe, não é verdade? Só que não. Também não dá para o nosso Deus. Especialmente, meus irmãos, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê só o exterior, mas Deus vê o coração do Jovercê. E nem sempre ele está satisfeito. Deus querido, durante esta semana, a nossa oração é que o Senhor constranja o nosso coração, a nossa mente, a responder a Tua palavra, em uma mensagem, em um devocional, aonde quer que seja. Que saiamos da omissão, da inércia, da desobediência, da hipocrisia. E aquilo, ó Deus, que temos tão abundantemente em nossa igreja, sendo presenteado pelo Senhor, que aquilo que o Senhor tem nos dado de maneira tão abundante não fique apenas como ideias em nossas mentes, ideias em nossos corações,
mas nós possamos, ó Deus, seguir aquilo que Tu tens cobrado de nós. Dobrarmos o nosso joelho, reconhecermos quanto temos desobedecido a Ti e voltar, porque não usar a expressão, ao primeiro amor. Aquele que obedece em sinceridade, que obedece de forma genuína. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero Petrone, por favor, nos dirija a Deus uma última palavra de oração, encerrando nosso culto de hoje. Que os irmãos, Deus abençoe a todos.